Fala pessoal, Felipe Barros na área, trazendo mais um scout para vocês. E hoje é dia de analisar jovem atacante argentino que de repente saiu no noticiário com negociações avançadas já, para ser mais um atleta do Vitória. Estamos falando de Diego Tarsia, argentino de 22 anos, está lá no Independiente e pode chegar para ser mais um jogador rubro-negro. Vamos ver tudo sobre o jogador no vídeo de hoje, inclusive lances do atleta. Mas só vou começar, galera, depois que você deixar a inscrição aqui na FBTV, like no vídeo, hypar o nosso conteúdo, compartilhar, ativar o sininho para receber as notificações. Tudo isso é importante demais para o meu trabalho continuar rodando aí pelo YouTube, tá bom? Fez tudo que eu pedi? Agora sim, podemos começar com os números do jogador na tela. Vamos lá, pessoal, números de Diego Tarsia no ano de 2025. Lembrando de novo, ele tem 22 anos de idade, 1,74 m, toda a sua carreira pelo Independiente. E fez 39 jogos no ano passado, 23 como titular, 4 gols, 3 assistências, 14 passes para finalização, 44 arremates com 32% de acerto no gol, desperdiçou a posse de bola em média 10,6 vezes a cada 90 minutos, retomou a posse de bola em média 4,8 vezes a cada 90 minutos, acertou 73% dos passes que tentou, tomou 6 cartões amarelos e não foi expulso nenhuma vez Diego Tarsia no ano passado. Galera rubro-negra, conta para mim nos comentários do vídeo, ficaram animados com essa possível contratação? Calma, vai ter os lances do jogador, vai ter mais informação, vai ter minha opinião ao longo do vídeo, mas eu sei que você adora promoção e descontinho, né? Então corre lá na Centauro, tá rolando o nosso cupom, tá bom? O FB Scout 10, que te dá aqueles 10% de desconto em todos os produtos vendidos e entregues pela Centauro, tá bom? Vamos seguir com o jogador, pessoal, falar mais um pouco sobre o atual momento do jovem argentino, que viveu em 2025, galera, praticamente a sua segunda temporada como jogador profissional e a primeira, de fato, que ele chega a ter um período como um titular, como uma peça importante do Independente, né? Se você olhar ali o começo da temporada, ele inicia o ano, vai até abril, março, mais ou menos, ali como um titular da equipe do Independente. Dali para frente, ele começa a perder um pouco de espaço, tá bom? Se a gente olhar mais ou menos ali a partir de julho, ele vira muito mais um reserva mesmo do Independente do que um jogador titular. Se a gente for olhar no ano de 2025, a última partida que ele inicia como titular no Independente foi lá no meio de agosto de 2025. Depois ele fez todos os outros jogos entrando no final das partidas. Somente agora em 2026 também inicia sem ser um titular absoluto da equipe do Independente. Ele fez um jogo só, né? Entrou no final da partida. Então foi um jogador que teve em 2025 a sua temporada com mais jogos, desde que ele saiu das canteiras do clube. Começou o ano como um titular, ele concentrou aí todos os gols e assistências da temporada no começo, né, no primeiro semestre da temporada. Depois ele foi perdendo espaço. No atual momento, não vai chegar assim com o status de peça importante da equipe argentina, tá bom? Sei que vocês querem ver os lances do jogador, né, pessoal? Então vamos trazer as jogadas e falar um pouco sobre o seu posicionamento dentro de campo, características, né? Então bora lá. Mapa de movimentação, mapa de calor de Diego Tarsia no ano passado. E o Diego Tarsia, pessoal, é um atacante do lado de campo, tá bom? Vocês vão abrir alguns sites aí, os sites vão dizer que ele é destro, mas tá errado a informação, ele é um atacante canhoto, tá bom? Que joga pelo lado esquerdo do campo, faz aquilo que a gente chama de pé natural. Tá bom? Poxa, FB, será que ele pode jogar com o pé trocado? Ih, peraí, a televisão deu um som aqui. Será que ele pode jogar com o pé trocado? Bem, pessoal, poder pode, é um jogador de 22 anos de idade, ele tá em processo ainda de evolução, mas eu não vejo ele rendendo muito bem aberto com o pé invertido, porque a sua principal característica, pessoal, é receber ali pelo lado do campo e tentar a terminação da jogada, seja um arremate, um cruzamento para dentro da área. Ele é um jogador leve assim, mas não é aquele jogador de tanto 1 para 1 ofensivo, extremamente velocista. Ele é um jogador mais de técnica, de espaço curto, de bola no pé, jogando pelo lado do campo. Então eu vejo o Diego Tarsia podendo render dessa forma, jogando aberto mesmo, pelo lado esquerdo, ou eventualmente até como um segundo atacante, jogando um pouco mais próximo do gol, porque ele tem nesse refino técnico, na batida da bola, a sua principal característica. Não é aquele jogador extremamente driblador, não é um cara de muita imposição física, então não é aquele cara de fundo de campo que dá o tapa na frente e ninguém pega, não é esse o seu estilo de jogo. É mais jogador de espaço curto, jogador de um jogo mais técnico, bola no pé e principalmente a batida na bola, cruzamentos para dentro da área. Ele vai criar muitas situações de gol para o Vitória nesse tipo de jogada, seja com bola parada, ou seja, recebendo bem aberto mesmo, pelo lado do campo, procurando um atacante dentro da área. Um centroavante de boa movimentação, bom ataque ao espaço, com certeza potencializaria o futebol de Diego Tarsia, tá bom? Deixou o like no nosso vídeo, fez um comentário, muito importante, tá bom? Para o YouTube continuar mostrando
o nosso conteúdo assim que eu ver a notícia, eu corri para gravar o vídeo, tá bom? O mais rápido possível. Poxa, Felipe, eu não faço ideia do que comentar. Comenta em Caps Lock. Pega, Leão! Que eu vou saber que você está empolgado, que você chegou nessa parte do vídeo. E eu vou deixar o like no seu comentário. E claro, pessoal, não deixa de fazer a inscrição, tá bom? A maioria de vocês assiste os vídeos aqui não é inscrito no canal. Então vocês estão perdendo muito conteúdo, todas as análises de vitória, dos adversários de contratação, a gente traz aqui, vai acabar a janela, a gente vai trazer conteúdos novos para todas as torcidas. Então, muito importante você deixar a inscrição e, claro, isso também faz o YouTube continuar entregando o nosso conteúdo, perfeito? Falei, galera, que 2025 foi praticamente a sua segunda temporada como jogador profissional. Então, vamos ver como é que foi a primeira, né? Bora para a tela com o histórico do jogador na carreira, temporada de 2024, comparada com a do ano passado. Lembrando, pessoal, que eu só considerei jogos pela equipe profissional do Independente, tá? Ele chegou a fazer alguns jogos pela equipe B, não tá aí nesse quadro. Então ele faz 24 jogos, 11 como titular, 1 gol, 1 assistência, 3 pré-assistências, 18 passes para finalização e 22 arremates, com 25% de acerto no gol adversário. Então, assim, é um jogador com poucas partidas ainda, né? Não tem nem 70 jogos como atleta profissional de futebol, e evidentemente um jogador que está num processo de evolução, de oscilação. Se tivesse também sendo um protagonista do Independente na Liga Argentina com 22 anos, dificilmente os caras iam liberar tão simples assim para vir para o futebol brasileiro. Então é aquele jogador que está ali na composição de grupo do Independente que o Vitória está tentando fazer uma aposta, tá bom? Voltando para mim, galera, reta final do nosso vídeo, o que eu acho de Diego Tárzia chegando para reforçar o Vitória? Bem, galera, tem aquele lema nas redes sociais, né, que se habla é bom, né? Só que aqui no canal a gente não entra muito nesse oba-oba com estrangeiros, claro, que é sempre muito legal você abrir o leque de opções, tentar trazer nomes diferentes do mercado sul-americano, até por uma questão de custo, né? Os jogadores aqui do Brasil costumam ser mais caros que o dos nossos vizinhos, então eu consigo entender essa busca pelo diferente no Diego Tárzia, mas eu confesso que não é um nome que nesse primeiro momento me empolga demais. Eu queria ver ele mais um pouco jogando no futebol argentino, ou talvez sendo emprestado para outras ligas do nosso continente, até realmente ter uma chance no Brasileirão, ainda mais na primeira divisão, que a gente sabe que o bicho pega, o nível de exigência técnica, o nível de exigência físico considerável. Acho que o Diego Tárzia, na questão de intensidade, ele pode até ajudar um jogador que se dedica na fase defensiva. Não é um jogador que eu acho que vai ter dificuldade nesse sentido, mas eu tenho um pouco de dúvidas dele na parte técnica, no jogo ofensivo. Para a realidade do Vitória, não vai ser um time que vai ter a bola todo instante, ele precisa desse tentativa e erro para poder produzir. É um cara que vem de 6, 7 meses aí no rendimento tanto quanto abaixo. Não deve estar sendo muito caro para os cofres do clube. Como é um cara que tem potencial, tem qualidade, pode ser que dê certo. Mas nesse primeiro momento, acho que é um jogador que vai chegar para compor o grupo do Vitória. Vamos esperar a fase de adaptação, se pressionarem para ter um rendimento rápido, a tendência é que dê errado. Então, se tiverem paciência com o jogador, talvez possa, com o tempo, melhorar sua performance. Nesse primeiro momento, acho que não é um jogador que chega para empolgar tanto assim, tá bom? Falei pra caramba, dei a minha opinião. Quero saber de você, torcedor, se gosta da contratação, concorda ou discorda da minha opinião. Conta pra mim nos comentários, beleza? Fechei a tampa do nosso vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço a todos e não esqueça de ativar o sininho, porque vem muito mais scouts por aí. Valeu!